Era uma noite de verão em Madison, Wisconsin, quando tudo mudou. O jantar em família seguia seu curso habitual, entre risadas e taças de vinho que brilhavam à luz do lustre. Minha irmã, Alicia, inclinou-se sobre a mesa com aquele sorriso que só ela tinha, uma mistura de superioridade e diversão. Sabe, Dana disse, com um tom que mais pareceu uma faca afiada do que palavras, se você sumisse amanhã, ninguém nem perceberia. A mesa explodiu em gargalhadas. Meus pais, os amigos dela, todos riram como se fosse a piada mais engraçada do ano. Cada risada era um golpe, cortando mais fundo do que qualquer palavra. Eu ali, com o garfo parado no ar, sentindo o peso da indiferença deles esmagando meu peito. Não era só invisibilidade. Era humilhação. Mas eu não ia me render. Forcei um sorriso, levantei minha taça e encarei Alicia nos olhos. Desafio aceito, respondi, com uma calma que nem eu acreditava ter. O silêncio tomou conta da mesa. Os sorrisos sarcásticos desapareceram. Naquela noite, enquanto todos dormiam, arrumei uma mala, deixei um bilhete na cozinha e saí pela porta, sem olhar para trás. 6 meses depois, meu celular não parava de vibrar. 20 chamadas perdidas do meu pai. Mensagens desesperadas da minha mãe. Onde você está? Por favor, ligue para a gente. Olhei para a tela, o dedo pairando sobre o botão de responder. Agora eles notavam, não é? Mas eu já não era mais a mesma Dana que servirá de piada naquele jantar. Havia construído algo que eles não poderiam ignorar. E isso era só o começo. Você acha que fiz certo em ir embora? Antes de julgar, precisa entender a dinâmica dos Carter. Meu pai, Don, transformou a Carter Marketing em um império no meio-oeste, com campanhas que alavancaram desde marcas locais até redes nacionais. Aos 60 anos, ele comandava a empresa com mão de ferro, trajes impecáveis e um discurso que não admitia réplicas. Minha mãe, Nancy, era mestre das aparências, galas beneficentes, jantares sofisticados, tudo para manter a imagem intocável da família. E então havia Alicia, 35 anos, a filha perfeita, moldada para herdar o negócio. Ela brilhava em reuniões, conquistava clientes com apresentações impecáveis e, claro, sempre saía vitoriosa. E eu? Era a ovelha negra. Há quase uma década eu trabalhava como especialista em marketing de conteúdo, criando histórias para startups e pequenos negócios. Adorava a liberdade de escrever posts, planejar campanhas nas redes sociais, construir marcas do zero. Meu notebook era meu escritório, minhas ideias, minha moeda. Mas para Don, isso não passava de um hobby. Quando você vai entrar para a empresa da família Dana? Perguntava com aquele tom que mais parecia uma ordem. Todo domingo, toda festa, a pergunta pairava sobre mim como uma ameaça. Nancy não era diferente. A Alicia está fechando contratos de milhões, dizia, enquanto cortava o assado com precisão cirúrgica. Seus bloguinhos não se comparam. Eu assentia, sorria, mas cada palavra doía como um soco. Tentei me encaixar. No ano passado, participei de uma reunião de estratégia no escritório luxuoso da Carter Marketing, com suas paredes de vidro e cadeiras de couro que cheiravam a poder. A Alicia apresentou uma campanha para uma rede de cervejarias, slides impecáveis, discursos ensaiados. Sugeriu uma série de vídeos virais para engajar o público. O silêncio tomou conta da sala. Don franziu a testa. Não trabalhamos com modinhas, disse seco. Nancy completou. Fique com o que já dá certo, Dana. Como a Alicia. Mas o pior veio depois. Ouvi a Alicia apresentando minha ideia para um executivo júnior, como se fosse dela. Confrontei-a em particular. É só negócios, respondeu, com aquele sorriso que me fazia querer quebrar algo. Engoli a raiva, mas ela foi crescendo, como um fogo que não se apaga. Semana após semana, eu aparecia nas reuniões de família, esperando uma chance de provar meu valor. Falava sobre métricas dos meus projetos freelance, tendências de engajamento digital, dados que comprovavam o impacto do meu trabalho. Dom me interrompia. Isso não é empresa de verdade, Dana. Foque no que importa. Nancy acrescentava. Você está desperdiçando seu potencial. A Alicia nem se dava ao trabalho de me defender. Apenas tomava seu café, com aquele brilho nos olhos que dizia, eu já ganhei. Saía daquelas reuniões me sentindo um estranho na própria família. Minha paixão por criação de conteúdo era tratada como coisa de criança. Mas eram meus clientes, donos de cafés, empreendedores de tecnologia que valorizavam minhas ideias, meu trabalho autêntico e inovador. Um projeto para uma ONG local viralizou, milhares de compartilhamentos, um sucesso que até a imprensa notou. Mostrei os números para Don, esperando um sinal de reconhecimento. Ele deu uma olhada rápida no notebook e soltou, bonito projeto paralelo. Mas a Carter Marketing precisa de você em tempo integral. Nancy concordou.
Você tem 32 anos, Dana. Está na hora de amadurecer. Suas palavras não eram só críticas. Eram uma exigência para que eu apagasse quem eu era. Comecei a duvidar de mim mesma. Talvez eles tivessem razão. Talvez meu trabalho não fosse suficiente. Vi as postagens de Alicia no LinkedIn, celebrando contratos milionários, e me sentia pequena. Mas no fundo sabia, amar o que fazia não era um defeito. Criar conteúdo não era só um emprego. Era como eu me expressava, como eu via o mundo. Ainda assim, cada jantar de família era uma faca no peito. Ouvia Dom elogiar a última conquista de Alicia ou Nancy planejar mais um evento de gala e me perguntava, o que eu fazia ali? Não era o tipo de sucesso que eles queriam. A pressão não era nova, mas era implacável. Dom chegou a me dar um ultimato. Entre para Carter Marketing até o verão ou perca sua parte no fundo familiar. É mais de $1 milhão, disse, com uma frieza que gelava a espinha. Nancy apoiou, somos um legado, Dana. Não jogue tudo fora. Quis gritar que não me importava com o dinheiro deles. Me importava com meu trabalho, com minha identidade. Mas como sempre fiquei calada, assentindo. Alicia observava tudo, com aquele sorriso afiado, sabendo que mais uma vez havia saído vitoriosa. Essa pressão não começou então. Vem de anos atrás, quando eu tinha 16 anos, no segundo ano do ensino médio em Madison West. Alicia, com 19, sempre um passo à frente, era a estrela da família. Fomos designadas para uma apresentação em grupo na aula de História, analisar o movimento dos direitos civis. Vi ali minha chance de brilhar. Passei semanas pesquisando, garimpando fontes primárias, construindo uma narrativa sobre ativismo de base. Noites em claro digitando slides, checando datas, ensaiando cada palavra. Alicia mal aparecia nos nossos encontros de planejamento. Você está mandando bem, Dana dizia distraída com o celular. Acreditei nela. Achava que éramos uma equipe. No dia da apresentação, cheguei cedo, com minhas anotações organizadas. A sala encheu, o burburinho dos colegas preenchendo o ar. A professora, senhorita Larson, nos chamou. Comecei, com voz firme, traçando a linha do tempo dos protestos chaves. Estava no meio da explicação sobre o boicote aos ônibus em Montgomery quando Alicia interrompeu. Na verdade, disse avançando, deixe-me esclarecer um ponto. E lá se foi ela, repetindo minhas palavras exatas com uma confiança que eu não tinha. Não só repetiu, tomou posse da ideia, adicionou graça, fez a classe rir com uma piada que eu nunca tinha ouvido. A senhorita Larson elogiou. Excelente análise. A sala aplaudiu, os olhos todos em Alicia. Tentei retomar. Eu ia dizer. Comecei, mas ela me cortou com um gesto. Eu cuido disso, Dana disse, com um sorriso doce que mais parecia veneno. Fiquei ali paralisada, enquanto ela terminava a apresentação colhendo os elogios. Quando nos sentamos, um colega sussurrou, a Alicia arrasou. Assenti com as mãos trêmulas e o coração em frangalhos. Não era a primeira vez. E infelizmente não seria a última. A garganta apertou como se um nó invisível a estrangulasse. Quando a professora Larson nos devolveu as notas, uma para as duas, seu sorriso complacente foi como um tapa. Vocês formam uma ótima dupla. Quis gritar que aquele era meu, que cada palavra, cada slide, cada noite em claro tinha saído das minhas mãos. Mas Alicia já se afastava, o cabelo balançando com a arrogância de quem sabia que mais uma vez havia saído impune. Naquela noite bateu na porta do quarto dela sem pensar duas vezes. O cheiro de perfume caro e o som abafado de uma música pop enchiam o espaço. Ela estava deitada na cama, o celular brilhando contra o rosto, os dedos deslizando pela tela como se minha presença fosse tão irrelevante quanto uma mosca. Por que você fez isso? Minha voz tremia, mas as palavras saíram firmes, carregadas de anos de silêncios engolidos. Ela nem levantou os olhos. Fiz o quê? Roubar meu trabalho. Se passar por mim. Como se eu não existisse. Um riso seco, quase um bufado, escapou dos lábios dela. Finalmente ela me olhou não com culpa, mas com um brilho divertido nos olhos, como se minha dor fosse um espetáculo privado. É só um projeto da escola, Dana. Não seja tão melodramática. Fiquei ali imóvel esperando. Esperando um pedaço de remorso, um desculpa, qualquer coisa que provasse que ela era humana. Nada veio. Só o som do celular dela voltando a dominar o silêncio, como se eu já tivesse saído do quarto. Aquilo doeu mais do que o roubo em si. Não era a traição, era a indiferença. Ela não se importava em me humilhar. Ela gostava. Conveni-me de que tinha sido um incidente isolado. Que a Alicia no calor do momento tinha se deixado levar. Mas na semana seguinte, ouvi-a gabando-se para as amigas no corredor, detalhando como arrasou na apresentação, como se eu nunca tivesse existido. Em casa, Dom e Nancy não perdiam a chance de elogiá-la.
Alicia é uma líder nata, declarou Dom durante o jantar, enquanto Nancy assentia, os olhos brilhando de orgulho. Você deveria ser mais como ela, Dana. Olhei para o prato, os dedos apertando o garfo até doer. Aquela apresentação tinha sido minha. Eu tinha derramado horas, paixão, parte de mim mesma naquele trabalho. E ela o havia arrebatado sem pestanejar, como quem colhe uma flor que não plantou. Aquele momento ficou gravado em mim. Não era só sobre o projeto. Era sobre Alicia. Sobre a necessidade dela de vencer, de garantir que eu permanecesse na sombra, sempre um passo atrás, sempre a coadjuvante da história que ela escrevia. Comecei a reparar nos padrões. Uma sugestão minha para um evento da escola? Alicia repetia em voz mais alta, mais convincente, isso dele era dela. Um clube que eu ingressava? Ela se tornava a estrela em questão de dias, charmosa e irresistível, enquanto eu era apenas mais uma cara na multidão. Sua ganância não era um defeito, era uma estratégia. E eu, ingênua, demorei anos para perceber que estava jogando um jogo cujas regras só ela conhecia. Essa dinâmica não ficou no ensino médio. Ela nos seguiu como uma sombra persistente, direto para o coração da Carter Marketing. No ano passado, decidi dar outra chance à empresa da família. Não estava pronta para abandonar meu trabalho freelancer. Afinal, eram meus clientes, minhas conquistas, minha voz. Mas achei que poderia encontrar um meio termo. Talvez, só talvez, conseguisse provar meu valor para Dom e Nancy. Talvez eles finalmente me vissem. A oportunidade apareceu quando a Carter correu atrás de um contrato milionário. Uma campanha de mídia social para uma rede nacional de academias, com um orçamento que beirava os $2 milhões. Era a minha chance. Passei noites analisando tendências, mergulhada em dados de engajamento, construindo um pitch que unia criatividade e estratégia de forma impecável. Minha ideia era ousada, uma série de vídeos curtos e autênticos, com membros reais das academias compartilhando suas jornadas, acompanhados de uma campanha de hashtag para impulsionar o alcance orgânico. Era perfeito. Era meu. Na reunião de estratégia me levantei com os slides prontos, o coração batendo forte mas a voz firme. A sala de conferências no escritório da Carter, em Madison, estava lotada. Executivos, juniores, dão a cabeça da mesa. Apresentei cada ponto com precisão, destacando como a campanha conectaria emocionalmente com o público. É fresco. É escalável. É exatamente o que o cliente quer. Os olhares se voltaram para mim. Alguns assentiram. Outros anotaram. Pela primeira vez em meses, senti uma faísca de esperança. Até Alicia abrir a boca. Adorei a energia, Dana, disse ela, a voz melosa como xarope envenenado. Mas eu tenho algo semelhante. Meu estômago despencou quando ela abriu seu próprio deck. Meus slides. O mesmo conceito de vídeos. A mesma hashtag. Até as palavras que eu tinha usado para descrever as histórias autênticas estavam lá, só que com o verniz impecável de Alicia, um toque de polimento aqui, uma imagem mais chamativa ali. Era meu trabalho, repaginado e apresentado como se fosse dela. Estive trabalhando nisso há semanas, mentiu ela, sorrindo para a equipe como se fosse a salvadora da pátria. Está pronto para ser apresentado ao cliente. Os executivos murmuraram aprovação. Dawn se inclinou para frente, os olhos brilhando. Isso é exatamente o que precisamos, Alicia. Nancy complementou orgulhosa. Polido. Profissional. Excelente trabalho. Ninguém olhou para mim. Fiquei ali, as mãos crispadas sob a mesa, as unhas cravando nas palmas. Quis gritar. Quis jogar meu laptop na parede. Quis algo. Mas a sala já borbulhava de excitação, Alicia conduzindo a conversa como uma maestrina, distribuindo tarefas como se eu nunca tivesse falado. No corredor, depois da reunião, a encurralei. Aquilo era minha ideia, Alicia, sibilei, a voz baixa, mas cortante. Ela nem piscou. Ajustou a lapela do blazer com uma calma que me deixou doente. As ideias evoluem, Dana respondeu, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Eu a deixei melhor. Você deveria me agradecer. A indiferença na voz dela queimou mais do que qualquer insulto. Corri para o escritório de Dawn ainda naquele dia, o deck original nas mãos, o desespero batendo nas têmporas. A campanha da Alicia veio da minha apresentação, disse, estendendo os slides. Olha as datas. Os conceitos. É idêntico. Ele mal deu uma olhada. A Alicia é a líder desse projeto, Dana cortou, o tom final. Ela tem a experiência. Deixe pra lá. Tentei Nancy em casa. Minha voz falhou, mas as palavras saíram. Ela roubou meu trabalho. Minha mãe suspirou, como se eu fosse uma criança reclamando de uma briga de parque. Você está exagerando. A campanha da Alicia é o que é melhor para a empresa. As palavras deles doíram mais do que qualquer coisa que a Alicia tivesse feito.
Não era só a traição dela. Era a deles. A prova de que, para minha família, o que importava não era a justiça, era o resultado. E a Alicia sempre entregava. A rede de academias amou a campanha. A Alicia apresentou o pitch em Chicago, e o contrato foi assinado em dias. De volta a Carter Marketing, Dawn organizou um almoço de comemoração. A Alicia brindou erguendo a taça por fechar um dos nossos maiores negócios. Nancy aplaudiu radiantemente orgulhosa, enquanto eu ficava no fundo da sala, o sorriso forçado doendo no rosto. Ninguém mencionou meu nome. Não era a primeira vez que ela me apagava, mas foi a pior, porque dessa vez eu tinha colocado tudo naquele pitch. Não era só sobre um projeto, era sobre provar que eu pertencia, que merecia um lugar naquela mesa, que apesar de tudo Dawn e Nancy poderiam finalmente me ver. Em vez disso, eles celebraram ela. Como sempre. Comecei a questionar por que continuava tentando. Toda ideia que eu compartilhava virava pó ou era engolida pelo redemoinho de Alicia. Eu amava criar, contar histórias que ressoavam, construir algo meu. Mas na Carter Marketing, minha voz era um sussurro abafado pelo coro de elogios a ela. Naquela noite, abri meu laptop em casa. Meus projetos freelancer. O blog da padaria local que tinha dobrado as vendas, a campanha de mídia social para uma startup que explodira em engajamento, me lembraram quem eu era. Não estava pronta para desistir, mas também não podia mais lutar por um lugar em uma família que só me via quando conveniente. Aquela celebração foi a gota d'água. Mesmo assim, uma parte teimosa de mim ainda acreditava que as coisas poderiam mudar. Era julho, e Dawn insistir em um jantar em família na casa deles em Madison, uma chance de nos reconectarmos, disse ele. Eu queria acreditar. Talvez se eu aparecesse, se me engajasse, se brilhasse o suficiente, eles finalmente me enxergariam. Passei a semana anterior ensaiando. Prepararia o terreno para compartilhar meu último projeto, uma campanha de mídia social para uma livraria local que tinha dobrado suas vendas online. Imaginava Dawn assentindo, Nancy sorrindo, até Alicia. Quem sabe? Talvez, só dessa vez, ela reconhecesse meu trabalho. Como eu era ingênua. O jantar era maior do que o habitual. Dawn tinha convidado clientes da Carter, seus cônjuges, amigos da família, cerca de 20 pessoas ao todo. Cheguei cedo, vestida com um blazer que achava que me fazia parecer profissional e esperançosa. Nancy me abraçou rápido, mas já se virava para elogiar Alicia por seu último negócio antes que eu pudesse dizer uma palavra. Dawn cumprimenta clientes com apertos de mão e risadas altas, falando do sucesso sem precedentes da empresa. Fiquei parada junto à sala de jantar, segurando um copo d'água como se fosse um salva-vidas, sentindo-me uma convidada na própria família. Quando nos sentamos à mesa, farta de comida e conversas que fluíam sem mim, esperei uma pausa. Um cliente falava de tendências de mercado. Dawn se gabava de um novo contrato. Então, quando o silêncio se instalou por um segundo, me apressei. Trabalhei em uma campanha recentemente e comecei, a voz firme, apesar do coração acelerado, para uma livraria local. Criei uma série de posts no Instagram que, 10 mil likes, 10 mil compartilhamentos, 10 mil razões para eles pela primeira vez me olharem, 10 mil engajamentos em uma semana. Olhei para Dawn esperando alguma reação. Ele levantou os olhos por um segundo, depois se virou para um cliente. Que bom, Dana. A voz dele era destrante, como se eu tivesse comentado sobre o tempo. A Alicia está trabalhando em algo parecido, só que maior. Meu rosto queimou. Nancy mudou de assunto na mesma hora, perguntando a Alicia sobre seu último pitch. Afundei na cadeira, minhas palavras engolidas pelo barulho dos talheres. Quando a sobremesa chegou, Alicia se inclinou sobre a mesa, os olhos brilhando com uma malícia calculada. Sabia, Dana? Ela disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Se você sumisse amanhã, ninguém nem perceberia. A mesa explodiu em risadas. Dawn balançou a cabeça, divertido. Nancy riu, tapando a boca com a mão, como se aquilo fosse um escândalo delicioso. Os clientes se juntaram ao coro, gargalhadas afiadas e descuidadas. Meu garfo bateu no prato com um estalo. O ambiente encolheu, o riso deles se transformando em paredes que me apertavam. Não era só o que Alicia tinha dito. Era o jeito como todos concordaram, como se eu fosse um detalhe insignificante, um ruído de fundo. Forcei um sorriso tenso. Engraçado, Alicia. Quem sabe eu não testo essa teoria. Ela sorriu, tomou um gole de vinho, satisfeita. Dawn acenou com a mão, desdenhoso. Ah, para com isso. É só uma brincadeira. Nancy assentiu. Não seja tão sensível, Dana. A indiferença deles doeu mais que as risadas. Olhei ao redor. Clientes cochichando. Amigos evitando meu olhar. Minha família, as pessoas que deveriam me defender.
cúmplices do meu apagamento. Não era só a crueldade de Alicia. Era a traição silenciosa de Dawn e Nancy, que riram sem pestanejar, como se eu não merecesse nem isso, um segundo de dúvida, um gesto de lealdade. Fiquei até o fim do jantar, o apetite desaparecido. Cada risada, cada brinde soava como uma provocação. Eu havia passado anos tentando provar que pertencia àquilo, àquela mesa, àquela família, àquela vida. Mas naquele momento entendi, eles não me viam. Não como filha, não como irmã, não como alguém que importasse. As palavras de Alicia foram cruéis, mas o riso de Dawn e Nancy foi a confirmação. Eles não ligavam. Não podia mais fingir que aquilo era meu lugar. Quando os últimos convidados saíram, me mantive quieta, ajudando Nancy a recolher os pratos para não levantar suspeitas. Mas minha decisão já estava tomada. Não ia ficar onde me transformavam em piada. Naquela noite, enquanto eles dormiam, peguei minha bolsa e saí. Não precisava mais da aprovação deles. Precisava ser livre. Não podia continuar em uma casa onde eu era o alvo fácil, onde meu valor era medido pelo que podia oferecer, e mesmo assim nunca era suficiente. O instante em que decidi ir embora, minha mente disparou. E agora? Precisava de um plano. Precisava de alguém em quem confiar. Foi então que liguei para Shannon Miller. Éramos amigas desde a faculdade, unidas por noites em claro estudando e sonhando com independência. Agora, aos 32 anos, ela trabalhava como designer gráfico em Madison, e sempre tinha sido meu porto seguro. Shannon, acabou, disse a voz trêmula, mas firme. Estou saindo da minha família. Ela não hesitou. Vem pra cá. Só isso. A gente resolve. Dirigi até o apartamento dela no bairro Atwood, as mãos apertando o volante como se fosse a única coisa que me segurava no lugar. Quando cheguei, Shannon me esperava com uma xícara de café e um caderno aberto. Me conta tudo, ela disse, sentada à minha frente. E eu contei. O jantar, a humilhação, as risadas, a indiferença. Ela ouviu, os olhos faiscando de raiva contida. Você não merece isso, cortou seca. Vamos fazer um plano. Passamos da meia-noite traçando os próximos passos. Primeiro, um lugar para morar, longe o suficiente do lado oeste chique de Dawn e Nancy para que eu pudesse respirar. Shannon abriu o notebook, procurando anúncios. Encontramos um apartamento de um quarto na Willie Street simples, mas com um balcãozinho onde caberia meu laptop e meus livros. Esse é você? Ela apontou para a tela. Assenti, sentindo uma centelha de algo que não era medo, era possibilidade. Marcamos uma visita para a manhã seguinte. Depois partimos para a logística. Eu tinha economias, uns $30 mil de trabalhos freelance, mas precisava garantir minha independência financeira. Dawn tinha mencionado um fundo familiar, algo em torno de $1 milhão, do qual eu tinha uma parte. Não queria o dinheiro deles, mas também não ia deixar que o usassem como moeda de troca. Shannon sugeriu um advogado. Você precisa se proteger, ela disse. Concordei. Encontramos Nathan Brooks, um advogado local especializado em direito de família. Mandei um e-mail explicando minha situação, e em horas ele respondeu, oferecendo uma consulta. Parece sério, Shannon avaliou, lendo a resposta. Você está no caminho certo. Senti um peso sair das costas. Não estava sozinha. Depois veio a parte mais difícil, a carta. Queria deixar claro que não era por vingança, mas para fechar aquele capítulo de vez. Sentei à mesa da cozinha de Shannon, caneta na mão, e escrevi. Dawn, Nancy e Alicia. Estou indo embora para construir minha própria vida. Tentei fazer parte desta família, mas não vou mais lutar por um lugar que vocês não querem me dar. Minha parte no fundo será dividida igualmente com a Alicia. É o justo. Não me procurem. Desejo a vocês o melhor. As palavras eram frias, medidas, nada parecidas com a tempestade que fervia dentro de mim. Shannon leu e assentiu. É forte. É certo. Na manhã seguinte visitamos o apartamento na Willie Street. Pequeno, mas cheio de luz, com pisos de madeira e uma janela que dava para a rua movimentada. Assinei o contrato na hora, as mãos firmes pela primeira vez em dias. De volta à casa de Shannon, empacotei o essencial. Laptop, roupas, alguns livros. Nada que me atasse ao passado. À noite voltei à casa de Dawn e Nancy. Eram mais de 10 horas, as luzes apagadas. Deixei a carta sobre o balcão da cozinha, ao lado de uma pilha de correspondências não abertas. Fiquei ali por um instante, o silêncio pesando como uma sentença, antes de sair pela última vez. Cortar o contato foi o ato final. Bloqueei os números de Dawn, Nancy e Alicia. Apaguei-os das redes sociais, desfiz qualquer vínculo com a Carter Marketing. Não era ódio, era liberdade. Shannon me levou a um novo apartamento, ajudando a carregar minha bolsa escada acima.
Você vai ficar bem, ela disse, me abraçando com força. Dessa vez, acreditei. Aquela carta era minha linha no chão. Eu tinha deixado para trás uma família que me apagava. Agora, era a hora de construir algo que fosse meu. Seth, o fotógrafo de 32 anos que eu conhecia desde o ensino médio, tinha um dom para me fazer ver a luz nos dias mais cinzentos. Apareceu no meu apartamento alguns dias depois da mudança, com uma pizza de entrega e a câmera pendurada no ombro. Esse lugar precisa de você dentro dele, disse, capturando um clique espontâneo enquanto eu desempacotava livros. Passamos horas estirados no chão, entre caixas e memórias. Confessei como a rejeição da minha família ainda doía, o desprezo de Dawn, o riso cruel de Nova York, a frieza calculada de Alicia. Seth ouviu, o rosto sério, os olhos fixos nos meus. Eles não te definem, cortou firme. Você é mais do que a aprovação deles. Aquelas palavras ecoaram fundo, aliviando uma dor que eu carregava havia meses como um peso invisível. Merguei de cabeça no marketing de conteúdo freelance. Meus dias começaram a nascer com o cheiro de café fresco, dedos dançando sobre o teclado para criar posts, campanhas, histórias que conquistassem audiências. O projeto da dona do café foi um sucesso estrondoso, minhas postagens no Instagram triplicaram o movimento em 2 semanas. Aquela vitória me levou a uma indicação, uma cervejaria artesanal precisando de um rebranding. Passei noites estudando seu público, tecendo uma campanha que misturava humor e autenticidade, como um bom drink. Pela primeira vez em anos, senti o controle nas mãos. Cada projeto era uma tela em branco, uma chance de criar algo que importasse. Não estava mais correndo atrás do aceno de Dawn ou da sombra de Alicia. Estava construindo meu próprio caminho. Shannon e Seth foram meus ancoradouros. Shannon me arrastava para o mercado de agricultores locais, insistindo que eu precisava de ar puro. Caminhávamos entre as barracas, ela rindo da minha incapacidade de pechinchar. Você é boa demais, provocava, antes de comprar uma sacola de maçãs para mim. Aqueles passeios me lembrava que havia vida além da tela do notebook. Seth, por sua vez, me empurrava para sonhar maior. Uma noite, entre cervejas em um bar da Willie Street, ele soltou. Por que não abre sua própria agência de conteúdo? Você tem o talento. Por que não escalar? No início ri da ideia, mas a semente ficou plantada, acendendo uma chama que eu não sentia há anos. O trabalho virou meu refúgio. Assumi um terceiro cliente, uma ONG focada em alfabetização, e me joguei de corpo e alma em uma série de posts para eles. Os textos viralizaram, milhares de compartilhamentos e um e-mail de agradecimento da diretora. Prendi aquela mensagem na geladeira, um troféu silencioso do meu valor. Devagar, redescobri a alegria de criar, escrever histórias, desenhar campanhas, conectar-se com pessoas. Não era só trabalho. Era eu. Claro, havia dias difíceis. Pegava-me questionando se Dom ou Nancy tinham lido minha carta, se Alicia sequer notara minha ausência. Mas Shannon e Seth estavam sempre lá para me puxar de volta. Shannon aparecia com comida de entrega, falando até me convencer de que as dúvidas eram só eco de um passado que não me pertencia mais. Seth me mandava memes bobos, lembrando-me de rir. O apoio deles, tão diferente da indiferença da minha família, me dava força. Não estava só sobrevivendo. Estava florescendo. Até que em agosto meu apartamento finalmente se tornou um lar. Um canto com uma escrivaninha de verdade, uma planta que teimava em não morrer e uma cadeira que não destruía minhas costas. Minha lista de clientes crescia e com ela minha confiança. Estava reconstruindo minha paixão, peça por peça. Aquela faísca era só o começo. Em setembro a vida me deu um empurrãozinho. Meu trabalho freelance decolava, mas eu ansiava por algo maior, uma chance de deixar uma marca real. Foi quando reencontrei Nathan Brooks, não como meu advogado, mas como Nathan Brooks, fundador de uma startup. O vi em um evento de networking na Praça do Capitólio, em Madison, organizado para criativos locais. Ele apresentava sua nova plataforma de mídia, focada em vídeos curtos para pequenos negócios. Sua visão ressoou comigo como uma nota perfeita. Depois da palestra, me aproximei. Trabalhei com você na questão do testamento, disse, apertando sua mão. Ele sorriu reconhecendo. Você é a especialista em marketing de conteúdo, não é? Preciso de alguém como você. Tomamos café no dia seguinte, em uma cafeteria da State Street. Nathan esboçou as necessidades da startup, uma estratégia ousada para lançar a plataforma. Vi seu trabalho freelance e mencionou, citando a campanha da cervejaria. Você poderia liderar nossa equipe de conteúdo. A oferta era tentadora, um cargo fixo, controle criativo, a chance de moldar uma empresa em crescimento. Mas hesitei. Entrar em uma startup era um risco, e eu havia acabado de encontrar estabilidade.
Posso pensar? Perguntei. Nathan assentiu. Sem pressa. Mas sei que você arrasaria. Sua confiança ficou comigo, um lembrete do que eu era capaz. Ao mesmo tempo, sabia que precisava enfrentar as feridas mais profundas que minha família havia deixado. Shannon vinha insistindo para que eu tentasse terapia, dizendo que a havia salvado depois de um término difícil. Eu era cética, mas desesperada para superar a dor, as palavras de Alicia, a traição de Dawn em Nova York. Marquei uma sessão com a doutora Susan Harper, terapeuta em Madison indicada por uma cliente. Na primeira consulta, em seu consultório silencioso, senti o nervosismo apertar minha garganta. A doutora Susan, uma mulher calma na casa dos 50, pediu que eu começasse por onde quisesse. Contei sobre o jantar, sobre a frase da minha irmã. Se você desaparecesse, ninguém nem notaria. Minha voz quebrou ao descrever como me senti invisível enquanto meus pais riam. Ela ouviu, os olhos firmes. Esse tipo de rejeição corta fundo, reconheceu. Mas você está aqui. E isso já é um passo para se curar. Nas sessões seguintes, desenterrei anos de ser apagada e por Alicia no ensino médio, na Carter Marketing, naquele jantar final. Falamos da minha infância, de como as expectativas de Dawn e a indiferença de Nova York me moldaram. Você tem carregado o julgamento deles, a doutora Susan disse certa vez. Chegou a hora de soltar. Ela me ensinou a reescrever aquelas memórias, a enxergar meu valor além da aprovação alheia. Não foi fácil. Algumas sessões me deixavam exausta, revirando dor que eu havia enterrado. Outras, porém, eram libertadoras, como se eu estivesse largando um fardo que nem sabia que carregava. Nas semanas seguintes, encontrei a doutora Susan 2 vezes por mês. Ela me deu ferramentas, prompts para escrever, exercícios de respiração, técnicas para processar a raiva e a mágoa. Um exercício ficou marcado: escrever cartas que nunca enviaria. Escrevi para Alicia, despejando toda a frustração por sua crueldade. Escrevi para Dawn, perguntando por que nunca me viu. Escrevi para Nancy, desejando que ela tivesse me defendido. Queimei as cartas no meu apartamento, observando a fumaça subir pela janela. Foi catártico. Uma forma de recuperar minha voz. Enquanto isso, continuava a me encontrar com Nathan, discutindo a startup entre cafés e almoços rápidos. Ele compartilhava o plano de negócios, pedindo minha opinião sobre a marca. Sugeri uma campanha baseada em histórias reais de usuários, puxando minha experiência freelance. Por isso preciso de você, ele disse, sorrindo. Seu entusiasmo era contagiante. Comecei a me ver naquele papel, não apenas como freelancer, mas como líder. A terapia e a oferta de Nathan se entrelaçaram de maneiras que eu não esperava. A doutora Susan me ajudou a perceber que eu tinha medo de arriscar, assustada com a ideia de falhar sem o aval da minha família. Você não precisa da permissão deles para ter sucesso, ela disse em uma sessão. Aquilo fez clique. No dia seguinte, liguei para Nathan. Topo, disse. Vamos construir essa coisa. Ele riu. Essa é a energia. Senti uma onda de excitação, como se finalmente estivesse assumindo meu lugar no mundo. Meu trabalho com a doutora Susan não havia terminado, mas eu estava aprendendo a encarar meu passado sem deixá-lo me definir. Essa escolha abriu portas que eu nem sabia que existiam. Em outubro, me joguei de cabeça no meu novo papel, a startup do Nathan. O trabalho era exaustivo, mas cada minuto valia a pena. Uma manhã, ele me chamou em seu escritório, um espaço apertado, porém vibrante, onde as ideias pareciam ganhar vida. Temos uma chance real com um contrato grande, disse, deslizando uma proposta pela mesa. Era para o Madison Media Festival, um evento anual que destacava negócios locais. O cliente, uma agência de turismo, quer uma campanha para impulsionar a presença digital do festival. Vídeos para redes sociais, engajamento, tudo. Isso é com você, ele afirmou, os olhos brilhando. Lidera isso. Uma onda de adrenalina percorreu meu corpo. Era exatamente o tipo de projeto que eu sonhava, uma oportunidade de deixar minha marca. Me joguei de cabeça. Minha equipe, 3 jovens profissionais de marketing e um designer gráfico, se reunia comigo diariamente em sessões de brainstorming intensas. Criamos uma estratégia ousada, reels no Instagram, desafios no TikTok e uma reforma radical no site do festival, tudo para atrair um público mais jovem. Noites viraram madrugadas enquanto eu esboçava ideias, afinava slogans e editava roteiros de vídeo. O orçamento era apertado, cerca de $50 mil, mas negociei com influenciadores locais para maximizar nosso alcance sem gastar além do limite. Nathan acompanhava de perto, sempre com feedbacks precisos. Você está arrasando, disse depois de ver o primeiro rascunho do nosso vídeo. Sua confiança me impulsionava a dar ainda mais.
Até que uma semana depois, um golpe inesperado, Shannon me enviou um link para um artigo local. A Carter Marketing é a empresa da minha família, também estava na disputa pelo contrato. Meu estômago revirou. A Alicia estava à frente da campanha deles, com Dom e Nancy apoiando cada passo. Não falava com eles desde que saíra, e agora estava competindo diretamente contra minha própria família. Você consegue, escreveu Shannon. Mostre do que é capaz. Suas palavras me acalmaram, mas o peso era pessoal. Não queria apenas vencer. Queria provar que não era mais a piada deles. Redobrei os esforços. O festival estava marcado para o final de outubro, em um centro de convenções no coração de Madison, lotado de nomes influentes do setor. Nossa apresentação seria na noite de abertura, um pitch de alto nível para agência de turismo e patrocinadores. Ensaiava os slides incansavelmente, praticando até a exaustão na frente de Seth, que se tornou meu maior incentivador. Você vai destruir, ele dizia, esticado no meu sofá. Eu não tinha tanta certeza. A ideia de enfrentar Alicia, Dom e Nancy no mesmo espaço me apertava o peito. A voz da doutora Susan ecoou em minha mente. Você não precisa da aprovação deles para brilhar. Apertei-me a isso. À medida que o evento se aproximava, descobri mais detalhes sobre a campanha da Carter. Anúncios tradicionais, outdoors, spots de rádio, material impresso. Era impecável, mas previsível. O tipo de estratégia que Dom sempre defendeu. A nossa, por outro lado, era arriscada, digital, interativa, focada em engajamento comunitário. Via uma vantagem, mas também um desafio. Se vacilássemos, eles aproveitariam. Reuni minha equipe diariamente, ajustando cada detalhe. Gravamos um vídeo final com artesãos locais, conectando suas histórias ao tema do festival. As imagens eram cruas, autênticas, e eu sabia que isso poderia ressonar mais do que qualquer anúncio polido. Na véspera do pitch, um colega me avisou. Dom, Nancy e Alicia estariam no festival. Não os via desde aquele jantar, e a ideia de estar no mesmo ambiente me fez tremer. Liguei para a doutora Susan em uma sessão de emergência. Você não é mais aquela garota invisível, ela disse. Construiu algo real, deixe-os ver. Suas palavras me ancoraram. Não estava apenas competindo por um contrato. Estava provando meu valor primeiro para mim mesma. Na manhã do evento, acordei cedo, revisando cada anotação. Nathan me encontrou no local, ajudando a montar nosso estande. Estamos prontos, disse, batendo no meu ombro. Assenti, mas minha mente estava no público. Algum lugar ali, minha família estaria observando. Aquele palco era minha chance de brilhar. O Madison Media Festival fervilhava de energia. O centro de convenções lotado de patrocinadores, jornalistas e empresários. Meu coração batia forte enquanto eu aguardava nos bastidores, apertando minhas anotações. Nathan me deu um aceno de incentivo. Você consegue, sussurrou. Ajeitei o blazer, respirei fundo e entrei no palco. O silêncio tomou conta da sala enquanto eu começava. Minha apresentação foi afiada, envolvente. Tecemos a história da campanha com os artesãos locais, os desafios vibrante no TikTok, um site que parecia vivo. Mostrei o vídeo que produzimos, destacando a cultura de Madison através de vozes reais, não de anúncios ensaiados. A plateia se inclinou para a frente, alguns assentindo, outros anotando freneticamente. Falei com uma confiança que nem eu reconhecia, minha voz firme apesar dos nervos. Esse festival não é só um evento, disse. É uma celebração da nossa comunidade. Os aplausos foram altos, quase ensurdecedores quando deixei o palco. Nathan me deu um tapa nas costas. Isso foi perfeito, disse, sorrindo. Então veio a vez da Carter Marketing. A Alicia subiu ao pódio com postura impecável, toda profissionalismo. Minha irmã apresentou outdoors com slogans ousados, jingles no rádio, um folheto brilhante. Dom e Nancy sentavam-se na primeira fileira, com expressões de autoconfiança exagerada. Era impecável, mas faltava alma, a mesma fórmula que Dawn sempre usará. A plateia aplaudiu educadamente, mas sentia a diferença. A energia deles não se comparava à nossa. Um membro da agência de turismo cochichou com um colega, e eu capturei a palavra, ultrapassado. Minha equipe trocou olhares. Tínhamos elevado o nível. Após as apresentações, o veredicto foi anunciado. A equipe de Nathan Brooks capturou a essência do festival, disse o presidente da agência. A campanha é ousada, inovadora e autêntica. Gritos de comemoração explodiram do nosso canto. Uma onda de orgulho genuíno me invadiu, não só por mim, mas pelo trabalho incansável da minha equipe. Nathan me abraçou. Você conseguiu, sussurrou. Varri a sala com o olhar e vi o rosto de Alicia se contrair, o maxilar de Dom se travar, os olhos de Nancy se desviarem. Pela primeira vez eu não era invisível para eles.
Na hora do networking, sabia que não poderia evitá-los. Os vi perto de um estande de patrocinadores com expressões que misturavam frustração e incredulidade. Caminhei até eles, passos firmes. Alicia me viu primeiro, os lábios se apertando. Olha quem chegou, disse a voz cortante. Dom cruzou os braços. Nancy evitou meu olhar. Fiquei ereta, sustentando seus olhares. Alicia. Dom. Nancy. Não estou aqui para me gabar, falei calma. Só queria que soubessem. Construí algo real. Ela riu, amarga. Teve sorte. Isso não prova nada. Balancei a cabeça. Prova que nunca precisei da aprovação de vocês para ter sucesso. Dom abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Nancy mexeu nas mãos, torcendo a alça da bolsa. Não esperei por uma resposta. Virei as costas e me afastei, sentindo-me mais leve a cada passo. De volta ao nosso estande, Seth e Shannon me esperavam. Seth me puxou para um abraço de urso. Você é incrível, disse. Shannon ergueu sua garrafa d'água em um brinde irônico. A deixá-los comendo poeira, riu. E eu ri junto, a tensão derretendo. As palavras da doutora Susan ressoavam. Você não é mais aquela garota invisível. Ela estava certa. Essa vitória não era só pelo contrato. Era prova de que, acima de tudo, eu finalmente me provara para mim mesma. Enquanto o evento se encerrava, um membro da agência de turismo se aproximou de mim. Sua campanha já está gerando burburinho, ela disse, os olhos brilhando com um entusiasmo que não era apenas profissional. Adoraríamos trabalhar com você novamente. Agradeci, mas minha mente já voava além daquela conversa. O festival não tinha sido apenas um ponto de virada, tinha sido um terremoto silencioso que abalara os alicerces da minha própria história. Eu não estava mais à sombra da minha família. Não estava apenas sobrevivendo. Estava florescendo, e eles tinham visto. Ao sair do centro de convenções, senti uma força tranquila percorrer-me. Não enfrentar Alicia e Dom com raiva, mas com a verdade crua do meu sucesso. Isso bastava. Aquela noite marcou o início de um novo capítulo. A vitória no festival ainda ecoava em mim, mas sabia que havia uma conta pendente. A sombra de Alicia não se resumia às palavras jogadas no jantar. Era a traição de anos atrás, a ideia roubada, o crédito que nunca me deram. Nunca a tinha confrontado diretamente. Agora, com a nossa vitória nas mãos, senti que estava pronta. No dia seguinte ao festival, enviei uma mensagem a Alicia. Precisamos conversar. Ela aceitou, sugerindo um café discreto perto da Capital Square. Cheguei cedo, os nervos à flor da pele, mas o coração firme. Quando minha irmã entrou, notei algo diferente nela. A confiança habitual estava opaca, os olhos cautelosos, como se pressentisse o que vinha pela frente. Alicia disse, mantendo a voz estável. Precisamos falar sobre o que aconteceu na Carter. Ela endureceu, cruzando os braços como um escudo. O que há para dizer? Perguntou, o tom defensivo. Inclinei-me para a frente, os olhos fixos nos dela. Há 3 anos, você levou minha ideia de campanha. Apresentou como sua, ganhou a promoção e nunca olhou para trás. Sua mandíbula se contraiu, mas ela não negou. Você nunca ia conseguir fazê-lo acontecer, retrucou fria. Eu fiz o que era melhor para a empresa. Balancei a cabeça. Fez o que era melhor para você. Eu merecia o crédito, e você sabe disso. Os olhos dela faíscaram. E agora resolve trazer isso à tona. Depois do seu pequeno triunfo? Segurei seu olhar sem pestanejar. Isso não é sobre o festival. É sobre a verdade. Ela desviou os olhos, os dedos batendo na mesa em um ritmo nervoso. Pela primeira vez, vi uma fissura em sua armadura. Não houve despedidas, nem um pedido de desculpas forjado. Mas também não houve aquele sorriso arrogante que sempre me cortava como lâminas. Dizer aquelas palavras em voz alta na cara dela foi suficiente para desatar o nó que há anos me apertava o peito. A notícia da nossa vitória se espalhou rápido. Um veículo local cobriu o festival, elogiando a inovação da nossa campanha. Na entrevista, aproveitei o momento. O sucesso da minha equipe veio de trabalho duro e originalidade, afirmei, fazendo uma pausa calculada. Diferente de alguns concorrentes, não dependemos de ideias recicladas. A repórter ergueu uma sobrancelha, sentindo o cheiro de uma história por trás das palavras. Não mencionei Alicia, mas a insinuação estava lá, clara como cristal. Quando o artigo foi publicado, os sussurros começaram. A campanha da Carter Marketing, antes tida como brilhante, agora era questionada. Não tinha planejado expor tudo publicamente, mas a verdade saiu como um suspiro que não sabia estar preso. O impacto foi imediato. Um cliente de varejo, uma rede que injetava $2 milhões anuais na Carter, cancelou o contrato. Um ex-colega me contou que o cliente citou preocupações com a falta de criatividade após ler a reportagem.
Dom e Nancy se debatiam para consertar os estragos, mas o dano já estava feito. Alicia, o rosto da campanha, levou a culpa nas costas. Ouvi dizer que tinha sido chamada a reuniões tensas, seu liderança, antes inquestionável, agora dissipada sob o peso das dúvidas. Não me regozijei com a queda deles. Em vez disso, senti uma determinação serena. Meu sucesso não era sobre destruí-los. Era sobre provar que podia me elevar acima do menosprezo deles. Nathan me ligou depois que o artigo foi ao ar. Você mexeu no vespeiro Rio, mas mereceu cada palavra. Nossos números nas redes sociais disparavam. Milhares de novos seguidores, compartilhamentos dobrando a cada dia. O Conselho de Turismo pediu uma reunião para discutir o festival do ano seguinte. Minha equipe vibrava, já esboçando ideias frescas. Seth e Shannon me mantinham com os pés no chão. Na minha casa, durante um jantar improvisado, Seth ergueu seu copo. A enterrar o passado. Shannon me cutucou, sorrindo. Você não só ganhou, você reescreveu a história. Sorri grata por eles. As palavras da doutora Susan ecoavam em mim. A verdade te liberta, mas é a sua força que te leva adiante. Ela tinha razão. Enfrentar Alicia, deixar o mundo ver meu trabalho, não era vingança. Era fechamento. E Alicia não sentiria o peso apenas de um cliente perdido. Outra empresa, uma gigante de tecnologia, adiou um contrato, citando preocupações com a reputação. Ouvi dizer que Dom estava furioso, culpando Alicia pela derrota no festival. Nancy, como sempre, permaneceu em silêncio. Uma parte de mim questionou se eles algum dia reconheceriam seu papel em me afastar, mas já não precisava da validação deles. Minha vida, minha equipe, meu trabalho, meus amigos, tudo isso era a prova viva do meu valor. À medida que novembro avançava, foquei no que estava por vir. O festival tinha aberto portas, e eu estava pronta para atravessá-las, livre do peso da sombra da minha irmã. Essa verdade se tornou meu alicerce. Estava pronta para enraizar-me em Madison de vez. Com o que tinha guardado do salário da startup e dos freelas, comprei um pequeno apartamento perto do Lago Monona. Modesto, um quarto, janelas grandes, uma varandinha minúscula, mas meu. Assinei os papéis numa manhã fresca, a corretora entregando-me as chaves com um sorriso. Bem-vinda à casa. Fiquei no meio da sala vazia, a luz do sol inundando o espaço, e senti uma paz que não conhecia. Aquilo era liberdade, não só da minha família, mas das dúvidas que eles tinham plantado em mim como sementes de insegurança. Passei semanas transformando o apartamento em lar. Shannon me ajudou a pintar as paredes de um azul suave, rindo enquanto nos borrávamos de tinta. Seth carregou móveis, zoando meu gosto sofisticado nas pechinchas de brechó. Nathan apareceu com um presente de casa nova, uma moldura com a linha do horizonte de Madison. Você está construindo algo incrível, disse, admirando o espaço. Minha equipe na startup fez uma pequena festa, brindando a vitória no festival e ao meu novo capítulo. Olhei para aqueles rostos, amigos que me viam, colegas que me valorizavam, e percebi que era feliz, trueiramente feliz, pela primeira vez em anos. Enquanto isso, a Carter Marketing desmoronava. Um ex-colega me mandou os detalhes. Depois de perder a rede de varejo e a empresa de tecnologia, tinham atrasado pagamentos a fornecedores. Um investidor importante se retirou citando má gestão. A dívida acumulava-se, quase 3 milhões de dólares. Alicia se debatia, mas sua reputação, antes intocável, estava manchada após o festival. Dom, outrora todo-poderoso, tinha sido forçado a recuar, deixando Alicia para limpar a bagunça. Minha irmã, sempre a filha dourada, afogava-se no próprio ambição. Uma noite meu telefone vibrou. Era Dan. Hesitei, mas atendi. Dana, sua voz estava pesada. Cometemos erros. Podemos conversar? Nancy também estava na linha, o tom mais suave do que eu já ouvirá. Sentimos sua falta, disse. Volte. Podemos consertar isso. Olhei pela varanda, o lago cintilando sob a lua. Suas palavras me cheram com algo antigo, dor, talvez, mas nenhuma culpa. Dom. Nancy. Minha voz foi firme. Eu construí minha própria vida. Não preciso consertar a de vocês. Um longo silêncio. Dom tossiu, mas nenhum dos dois disse mais nada. Desliguei, as mãos estáveis. Não estava com raiva. Só estava pronta. Shannon e Seth vieram na noite seguinte, trazendo comida para a viagem. Sentamos no meu sofá novo, falando de tudo, menos da minha família. Você está radiante, disse Shannon, me cutucando. Seth sorriu. Eu não avisei. Você brilharia mais que eles. Seth tinha razão. Ri grata por aquele apoio inabalável que só os verdadeiros amigos oferecem. As palavras da doutora Susan ecoaram em minha mente, como um lembrete que eu mesma havia esquecido. Sua força é o que te move para frente.
E ela estava certa. Cada escolha, sair, reconstruir, enfrentar, prosperar, tinha me levado até ali, até aquela versão de mim que finalmente respirava sem peso. Enquanto isso, o Império Carter desmoronava. Os jornais locais noticiaram demissões em massa, metade da equipe dispensada sem cerimônia. A Alice apareceu em uma matéria sobre liderança fracassada, sua imagem impecável agora manchada por decisões questionáveis. Não senti triunfo ao ver aquilo. Apenas uma quietude, a confirmação de que as escolhas deles, afinal, tinham preço. O meu caminho era outro. A startup decolava. Novos clientes surgiam depois do sucesso do festival, atraídos não só pelos resultados, mas pela autenticidade do que fazíamos. Agora eu liderava uma equipe, criava campanhas com propósito, vivia uma rotina que pela primeira vez parecia minha. Olhando para trás, a lição era clara. A verdadeira vitória não estava no prêmio do festival, nem na queda dos Carter, mas na coragem de virar as costas para o julgamento deles e construir algo que fosse só meu. Passei anos correndo atrás da aprovação deles, como se fosse oxigênio. Mas a felicidade chegou quando parei de buscar. Meu apartamento, minhas risadas com Shannon e Seth, o trabalho que me enchia de orgulho, tudo isso era prova de que meu valor nunca dependeu das palavras deles. Naquela noite de inverno, de pé na varanda, observei a neve cair suave sobre o lago, pintando tudo de branco. E soube, sem sombra de dúvida, estava exatamente onde deveria estar.